Quando a maré baixa e o mar parece recuar, revelando faixas de areia molhada e rochas cobertas de algas, a primeira pergunta que surge na cabeça de muita gente é: para onde essa água toda foi? Será que ela some? Será que vai parar em outro lugar do planeta? Ou será que é algum tipo de ilusão criada pela natureza? Essa dúvida é muito mais comum do que parece, e a resposta é tão impressionante que envolve forças gigantescas, a gravidade da Lua e até o movimento da própria Terra. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir o segredo real por trás de um dos fenômenos mais fascinantes dos oceanos, o vai e vem das marés. Imagine que você está andando pela praia em um dia de sol. Pela manhã, o mar parece longe, recuado, e dá para caminhar dezenas de metros até chegar na água. Mas algumas horas depois, sem que tenha chovido ou acontecido nada de diferente, o mar simplesmente avança de novo, cobrindo tudo. É como se o oceano respirasse, se expandindo e se contraindo lentamente. Esse movimento constante é o que chamamos de maré. E entender para onde vai a água quando ela baixa é entender o funcionamento do planeta como um todo. Para começar, a água não desaparece. Ela não é sugada por buracos, nem é puxada para o fundo do mar. O que acontece é que enormes massas de água do oceano se deslocam em resposta à força gravitacional da Lua e, em menor escala, do Sol. A gravidade da Lua exerce uma atração sobre a Terra inteira, mas como a água do mar é fluida, ela reage a essa força de forma visível. Quando a Lua está sobre uma determinada região do planeta, ela puxa a água do oceano naquela direção, criando um inchaço. É a maré alta. No lado oposto do planeta, um segundo inchaço acontece por causa da inércia do movimento da Terra, gerando outra maré alta. Entre esses dois pontos, temos as marés baixas. Em outras palavras, quando a maré baixa em um lugar, significa que a água está sendo puxada para outras regiões do oceano onde a maré está alta naquele momento. A água não vai embora nem se perde, ela apenas se redistribui. É como se o oceano inteiro estivesse se movendo em um gigantesco balanço, sincronizado com o movimento da Lua ao redor da Terra. E tudo isso acontece de maneira tão precisa que os cientistas conseguem prever com exatidão o horário das marés de qualquer lugar do mundo, com base no ciclo lunar. Mas não é só a Lua que participa dessa dança. O Sol também exerce uma influência gravitacional sobre a Terra, embora menor, por estar muito mais distante. Quando o Sol e a Lua se alinham, durante as fases de lua nova e lua cheia, as forças dos dois corpos se somam, criando as chamadas marés de Cisígia, ou marés vivas, que são as mais intensas. Já quando o Sol e a Lua estão em ângulos de 90 graus, nas fases de quarto crescente e quarto minguante, as forças se anulam parcialmente e as marés ficam mais fracas, chamadas de marés mortas. Isso significa que o simples posicionamento da Lua e do Sol no céu determina o comportamento de trilhões de toneladas de água nos oceanos. Pense nisso por um segundo. O movimento de um astro a mais de 380 mil quilômetros de distância é capaz de mover mares inteiros aqui na Terra. É um lembrete de como o universo está profundamente interligado. Outro fator importante é o formato do litoral e o fundo do oceano. Em algumas regiões, como no Canadá, as marés podem variar até 16 metros entre o ponto mais alto e o mais baixo. É o caso da Baía de Fundy, onde a diferença de nível é tão grande que barcos inteiros ficam encalhados por horas quando a maré baixa. Já em outros lugares, como em algumas ilhas tropicais, a diferença é de poucos centímetros. Essa variação acontece porque o formato das costas, a profundidade e até a temperatura da água influenciam na forma como as ondas de maré se comportam. Agora, imagine o seguinte: quando você vê a maré baixando, o que está realmente acontecendo é que aquela imensa massa de água está sendo atraída para outra parte do planeta, onde, ao mesmo tempo, a maré está subindo. É um ciclo contínuo, equilibrado e eterno,
que mantém o nível médio dos oceanos estável. Nada se perde, tudo se move. E esse movimento é tão poderoso que, se não existissem as marés, o planeta seria muito diferente. As marés são essenciais para a vida marinha, pois renovam as águas costeiras, trazem nutrientes e oxigênio, e permitem a sobrevivência de diversas espécies que dependem desse vai e vem, como crustáceos, algas e moluscos. Elas também influenciam o clima, ajudam a dissipar energia no planeta e até afetam o comportamento humano em regiões costeiras. Há quem diga que, sem as marés, a vida na Terra talvez não tivesse evoluído da mesma forma. Agora, voltando à pergunta: para onde vai a água quando a maré baixa? A resposta mais simples é: ela vai para outro lugar do planeta. Mas a beleza está no que isso significa. Cada vez que o mar recua diante dos seus olhos, você está testemunhando um efeito direto da dança entre a Terra, a Lua e o Sol. É um espetáculo cósmico que acontece todos os dias, invisível para muitos, mas essencial para todos. Imagine que, enquanto você observa a maré descendo em uma praia do Brasil, em outro ponto do planeta, talvez na costa da África ou do Japão, a maré está subindo com a mesma força. É como se o oceano inteiro estivesse respirando junto, em um ritmo cósmico controlado por forças que agem há bilhões de anos. E é por isso que o mar nunca acaba, nunca some. Ele apenas se movimenta em harmonia com o universo. Há também quem pergunte: e se a Lua deixasse de existir, as marés continuariam? A resposta é: sim, mas seriam muito menores. O Sol ainda causaria pequenas variações no nível do mar, mas nada comparado às marés que temos hoje. Isso mostra como a presença da Lua é vital para o equilíbrio natural da Terra, não só nas marés, mas também na estabilidade do eixo do planeta e, consequentemente, nas estações do ano. A Lua, de certa forma, é uma guardiã silenciosa da vida na Terra. Agora que você sabe para onde vai a água quando a maré baixa, talvez nunca mais olhe para o mar da mesma forma. Cada onda que avança e recua carrega uma história que vem do espaço. Cada maré é um lembrete de que, mesmo à distância, a Lua e o Sol estão sempre influenciando a nossa vida, e que o simples vai e vem do oceano é, na verdade, o batimento cardíaco do planeta. Então, na próxima vez que estiver na praia e ver a maré recuando, lembre-se: a água não está indo embora. Está apenas visitando o outro lado do mundo.